Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma resolução de exercícios. E agora nós estamos falando de ligações parafusadas em estruturas metálicas. O exercício de hoje traz a seguinte questão: duas chapas de 204 milímetros por 12,7 milímetros de espessura no aço ASTM A36 são emendadas com chapas laterais de 9,5 milímetros e parafusos comuns aí A307 de 22 milímetros de diâmetro. Essas chapas estão sujeitas às forças NG de 200 kN, oriunda de carga permanente do peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco, e a NQ de 100 kN, oriunda de carga variável decorrente do uso da estrutura. E aí o exercício pede para a gente verificar a segurança da emenda no estado limite último em combinação normal de ações, né? Então vamos nos atentar a as informações que o exercício nos entrega, né? Primeiramente, vamos analisar então essa estrutura que a gente tem. Se a gente for analisar nessa imagem de baixo, a gente percebe então que são duas chapas que fazem a ligação, né? Que fazem a ligação parafusada com uma chapa, sendo duas chapas de 9,5 milímetros, parafusadas em uma chapa de 12,7 milímetros, a qual é a chapa que nós vamos analisar essa resistência dessa ligação, beleza? Só lembrando que os parafusos têm um diâmetro de 22 milímetros e que em algum momento do exercício a gente vai ter que adicionar alguma folga no diâmetro desses parafusos, mas aí eu vou explicar em qual momento será, certo? Pessoal, antes de tudo, a gente vai ter que calcular aqui então quais são os esforços solicitantes que nós temos nesse exercício, sendo que o exercício nos forneceu dois esforços solicitantes. Então a gente vai fazer o cálculo dele aqui utilizando aí os coeficientes de majoração. Bom, então iniciando a solução, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir qual é o esforço solicitante, né, para a gente poder identificar quais vão ser os nossos esforços resistentes, ver se passa ou se não passa. Né? Então, o esforço solicitante ele é definido multiplicando aí os nossos coeficientes. Esses coeficientes o exercício nos fornece, né? Ele diz ali ó, que o nosso NG é de 200 kN. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Ó, o nosso NG de 200 kN. Ele diz que é oriundo de carga permanente do peso próprio de elementos construtivos industrializados, né? Se a gente for lá na página 18 da norma, ó, da norma 8.800 de 2008, deixa eu consultar aqui. Vamos lá na página 18 da norma, é sempre uma a mais. Ó, estamos na página 18 aqui. Se a gente for analisar qual que é esse nosso coeficiente, ele diz ali que o nosso NG ele é 200 kN e ele é oriundo de carga permanente do peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco, né? Então, se a gente for analisar como são ações normais, ele nos fornece aqui no final do enunciado que são combinações normais de ações. Se a gente for analisar esse elemento aqui, ó, peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições em loco. Então, se a gente for analisar para combinações normais, a gente vai ter um valor de 1,4. Tá? Então, esse valor a gente vai multiplicar pelo gama G, que é 1,4. E aí ele fornece também o nosso NQ, no valor de 100 kN. E que se a gente for analisar quem é o nosso gama Q... Pera aí, pessoal, deixa eu melhorar essa letra aqui. Eu posso ser melhor. NQ, então, vai ser 100 kN. Pera aí que não ficou bom, não. Deixa eu arrastar pro lado aqui que eu tô
no final da mesa aqui digitalizador e aí a letra não sai bonita. Então eu vou ter aqui o meu NQ é igual a 100 kN. E se eu for consultar lá na minha norma, na página 18, então aqui nós temos as ações variáveis para o gama Q. Para ações normais de uso e ocupação, nós teremos aqui ó, o valor de 1,5, tá? Uso e ocupação é o que o enunciado nos fornece, né? Oriundo de carga, variável decorrente do uso da estrutura. Então, uso e ocupação, então nós teremos 1,5. Então, a gente vai multiplicar agora esses esforços solicitantes por esses coeficientes e a gente vai descobrir qual que é o nosso esforço solicitante de projeto. Então, vamos lá. Nossa força de tração solicitante de projeto vai ser igual o NG multiplicado pelo gama G mais o NQ multiplicado pelo gama Q. A gente já sabe esses valores, né? Então, nós temos aqui 200 vezes 1,4 mais 100 kN vezes 1,5. Deixa eu colocar uma cor aqui diferente, para a gente poder analisar depois. Eu vou ter uma força de tração solicitante de projeto igual a 430 kN. Então tá aí nosso esforço solicitante, a gente cumpre aí nosso primeiro objetivo do exercício, tá? Então avançando aqui, pessoal, agora a gente vai analisar nossos esforços existentes. Nós teremos aí diversas maneiras de analisar esse esforço existente, né? Adiantando para vocês, a gente vai ter que analisar o esforço existente nessa ligação no corte dos parafusos. A gente vai ter que analisar também na pressão de apoio e rasgamento da chapa, na tração na chapa. Aí vamos ter tanto na seção de área líquida como na seção de área bruta. E também, por último, a gente vai ter que analisar aí no cisalhamento de bloco, tá? Então serão aí 5 análises que nós iremos fazer, ou seja, nós encontraremos 5 valores de resistência diferentes, na qual a gente vai analisar e ver qual que é a menor. E aí a gente vai comparar se passa ou se não passa, e aí definir qual que é o esforço resistente dessa ligação, beleza? Então primeiro aqui a gente vai analisar o esforço resistente no corte dos parafusos, né? Então esforço resistente no corte dos parafusos. Certo? Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que analisar aqui? Primeiramente, o plano de corte. Como que está acontecendo o corte nesses parafusos, né? Se ele é um corte simples, se ele é um corte duplo. Segundo, o que a gente tem que analisar é se o plano de corte passa pela rosca ou não. A rosca do parafuso. E aí, será que passa pela rosca ou não passa? Né? Então a gente tem que analisar essas duas coisas para a gente poder definir quais as equações que a gente vai utilizar aqui. Beleza? Primeiramente, pessoal, o plano de corte, se a gente analisar aqui, ó, a gente consegue visualizar e definir qual que será o plano de corte desse parafuso. Veja bem, eu tenho uma chapa aqui de 9,5 e tem outra chapa lá em cima de 9,5, certo? E aqui eu tenho a minha chapa de 12,7. Veja só que aqui está meu parafuso, né? Se eu for analisar, eu tenho uma zona de corte dupla. Por quê? Deixa eu pegar uma caneta de cor azul aqui. Veja bem, ó. O meu parafuso ele pode... Deixa eu pegar uma vermelha. Meu parafuso ele pode cortar aqui, como ele pode cortar aqui também, né? Isso para todos os parafusos, ó. Ele pode romper em qualquer posição dessa. Então eu tenho uma zona de corte dupla aqui, né? Porque ele pode romper tanto por cima como por baixo ou vice-versa. Tá? Então de cara aqui a gente já sabe que a zona do parafuso, a zona de corte, opa, fazendo bagunça. De cara aqui a gente já sabe que o plano de corte desse parafuso ele vai ser duplo, tá?
Então vou colocar aqui duplo. E se essa zona de corte, esse plano de corte, ele passa pela rosca, vamos definir o seguinte: sempre que o exercício nos avisar que ele não for passar, a gente vai considerar que ele não passa. Se o exercício não falou nada, significa que ele vai passar, tá? Aí sim a zona de corte passa pela rosca, que nesse caso é o pior caso, tá? Então o exercício não falou nada, a gente considera que ele passa. Feito isso, pessoal, a gente consegue analisar lá na norma, na nossa página 77. Vamos procurar 77 aqui. Então aqui a gente tem, no item 6.3.3.2, essa é a norma 8.800 de 2008, que nós temos aqui a força de cisalhamento resistente de cálculo de um parafuso ou barra redonda rosqueada é por plano de corte igual a para parafuso de alta resistência e barras redondas rosqueadas quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação. Nós estamos utilizando parafusos comuns. Veja bem. Ó, nossos parafusos são comuns a 307, tá? Então, de cara aqui a gente já sabe que a gente vai ter que utilizar essa equação, né? Só que, igual eu falei, como o exercício ele não fala nada, significa que é a pior situação. Então, ele está passando pela zona de corte. No item B, é quando o plano de corte não passa pela rosca, tá? E aqui seria para parafusos de alta resistência também. Então, de fato, de cara a gente já exclui essa situação. A gente mantém aqui essa equação, então. Então, é essa equação que nós vamos utilizar lá no nosso cálculo, tá? Para a gente poder encontrar aí a força resistente no corte dos parafusos. Então, o que a gente vai adotar aqui, então, a nossa força cisalhante resistente de cálculo vai ser o 0,4 vezes o AB vezes o FU sobre o sigma 2, o gama 2, na verdade. Essa fórmula aqui, pessoal, tá lá na página 77 da norma, tá? Certo, a gente tem um elemento que a gente não conhece ainda, que é o AB. Onde que eu encontro o AB? O AB, pessoal, eu vou encontrar ele na página 76, tá? Vamos consultar lá e ver quem que é o AB. Vamos voltar aqui. Ó, quem que é o AB? Ó, o AB vai ser 0,25 vezes π vezes o dB, sendo que o dB é o diâmetro externo da rosca da barra redonda rosqueada, tá? Então, é o diâmetro, no caso aqui, do nosso parafuso, beleza? Ao quadrado. Então, essa é a forma que a gente vai encontrar o AB. Então, vamos fazer ela no cantinho aqui, ó. Eu vou ter que AB é igual a 0,25 vezes o π vezes o dB ao quadrado. Quem que é o dB, pessoal? O diâmetro do parafuso. Quem que é o diâmetro do parafuso? 22 milímetros, que o nosso exercício nos forneceu. Certo? Então, a gente consegue calcular. Então, nós temos aqui 0,25 vezes π vezes 2,2 ao quadrado. Então, se a gente calcula isso aí, a gente chega num valor de AB de 3,80 centímetros ao quadrado, já que eu joguei em centímetros, né? Chegamos no valor de AB. Com o valor de AB, eu consigo consultar esses outros valores aqui, né? Porque esses valores aqui eu já conheço onde eles estão. A gente já fez outros exercícios de peças tracionadas que a gente utiliza os mesmos valores, tá? O sigma 2 é na página 23 e o FU é na página 110. Opa! Ó, página 110. Beleza? A gente vai encontrar esses valores aí. Lá na página 110, pessoal, acho que a gente não consultou ainda. Deixa eu chegar lá na página 110. Que é essa página aqui, ó. Se a gente for analisar aqui materiais usados em parafusos, nós temos que o nosso parafuso ele é um A307, um parafuso comum, né? Então nós vamos ter o FY e o FU.
Nesse caso, a nossa fórmula, a gente está utilizando o FU. Então, a gente vai adotar aqui 415 MPa. Se eu divido esse valor para 10, eu tenho o valor em kN por metro quadrado, que é realmente o que eu preciso. Então, eu tenho 41,5, certo? Então, vou fazer essa fórmula aqui de novo embaixo. O V04 vezes o AB é 3,80, vezes 41,5, dividido para 1,35, que esse valor eu já conheço, tá? Só que, pessoal, a gente tem que multiplicar aqui essa equação pelo número de parafusos, tá? Que tem no nosso exercício, nossa ligação, e também pela zona de corte, se ela vai ser simples ou se ela vai ser dupla, né? Então a gente já definiu que a zona de corte, o plano de corte vai ser duplo. Então a gente já sabe que vai romper, pode ser que rompa, pode ser que esse rompimento aconteça em duas posições. E se a gente for analisar aqui, nós temos uma chapa, uma ligação simétrica, né? Perceba que é a mesma coisa para um lado e para o outro. Tanto é que o exercício ele demonstra a área achurada somente em um dos lados, porque do outro lado também vai acontecer a mesma coisa. Então vamos analisar o exercício somente do lado esquerdo, por exemplo. Se a gente for contar os parafusos que nós temos aqui, nós vamos chegar no valor de 6 parafusos. Então esse valor a gente vai multiplicar, tá? Porque a gente precisa descobrir a resistência total. Então aqui a gente vai multiplicar por 6, né, que é o número de parafusos. E a gente vai multiplicar por 2, que é a zona de corte. Beleza? Então se vocês fizerem esse cálculo aí, agora eu vou colocar em azul, nossa força cidalhante resistente de projeto. Nós vamos chegar no valor de 560,71 kN. Então essa é a nossa primeira resistência, né? E por enquanto tá ok, ó. A nossa resistência é maior que a nossa força solicitante, certo? Feito isso, pessoal, a gente pode analisar agora essa ligação. Deixa eu colocar a letra C aqui. A gente pode analisar agora o nosso força resistente na pressão de apoio e o rasgamento da chapa. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai analisar, pessoal, os parafusos externos e os parafusos internos. Vamos lá na imagem. Quem que são nossos parafusos externos aqui? São esses parafusos aqui, ó, né? Que é o centro da nossa ligação. Então eu tenho esses parafusos internos, esses externos e esses externos. Como a minha ligação é simétrica, eu vou analisar só o lado esquerdo. Então esses três aqui serão externos e esses três serão internos, tá? Aqui agora a gente tem que analisar uma coisa. A gente vai analisar esse esforço resistente na pressão de apoio e rasgamento da chapa para os dois lados, externos e internos, tá? Vamos começar aqui analisando os parafusos externos. Deixa eu marcar aqui. Ó, para parafusos externos. O que a gente tem que analisar, pessoal? A gente tem que analisar se o nosso A é menor que o 2D, tá? Aqui a gente vai ter que analisar se o ar, ele é, perdão, se o A é menor que o 2D, né? Ou se o A é maior que o 2D. E quem que é o A, pessoal? O A, ele vai ser essa medida aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Se a gente for continuar aqui esse desenho, ó, vou subir as cotas aqui. O A vai ser essa medida aqui, ó. Opa, perdão.
Deixa eu apagar aqui. Eu ia fazendo besteira aqui. Ó, o A vai ser exatamente essa medida aqui, ó. A cota aqui da face do meu parafuso. Não o centro, tá? A face, a borda, né? Esse é meu A. Como ele também pode ser essa medida aqui, ó. Medida interna aqui das faces dos parafusos também, ó. Ele também pode ser meu A. Isso é um A, pessoal. Tá? Essa é a medida do A. Então, para parafusos externos, a gente vai analisar essa cota aqui, né? Da borda da chapa até a borda do parafuso. E para medidas internas, a gente vai analisar da borda do parafuso até a borda do parafuso. Parafuso externo para parafuso interno. Certo? E quem que é o nosso D, pessoal? É exatamente o diâmetro nominal do parafuso que o exercício nos fornece. Tá? O nosso D aqui vai ser 22. Tá? Isso aqui eu não estou inventando. Opa, olha só que beleza. Mexi no desenho que eu fiz. Mais ou menos aí. Então o D aqui ele é 22 porque o exercício me fornece 22, né? Olha só. Parafusos comuns com diâmetro de 22 milímetros. Beleza, então já sei quem é A e já sei quem é o D. Agora eu posso analisar se o A vai ser maior ou menor que o 2D. Então, pessoal, para descobrir quem que é o A, a gente vai fazer aqui uma análise dessa cota aqui, como a gente está falando de parafusos externos, a gente vai ver qual que é a medida da borda da chapa até a medida da borda do parafuso. Beleza? A gente tem que é 51, mas é 51 até o centro, né? E não é esse valor que a gente precisa. Então a gente vai ter que tirar aqui, ó, metade, né, desse parafuso. Vamos lá, antes da gente fazer isso, a gente tem que lembrar de uma coisa, ó. Para a furação das chapas, o furo padrão aí para parafusos comuns deverá ter uma folga de 1,5 milímetro, tá, em relação ao diâmetro nominal. Essa tolerância é necessária para permitir a montagem das peças. Então, além dos 22 milímetros, que é o diâmetro nominal, eu vou ter uma soma aí, ó, de 1,5, que é uma folga que eu preciso. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós teremos aí 23,5 milímetros, quando a gente for fazer essa análise. Então, esse valor aqui desse diâmetro desse parafuso não é mais 22, e sim 23,5, tá? Devido a essa folga que a gente tem que adicionar. Então, qual que é a fórmula aqui? É exatamente essa distância de 51 menos metade desse diâmetro, né? Concorda que a cota aqui está bem no meio dele, ó. Eu preciso dessa cota aqui, então eu vou descontar metade, tá? Então vamos lá fazer esse cálculo para a gente descobrir quem que é o A. Então o A vai ser 51 menos a metade do meu diâmetro. Se o meu diâmetro ele é 23,5, eu vou dividir para 2 e eu vou descobrir qual que vai ser o valor do A para os parafusos externos. Se você calcular, você vai encontrar um valor de 39,25 milímetros, tá, pessoal? Muito cuidado. Então, o A aqui é 39,25. Quem que é o 2D? É 2 vezes 22 milímetros. Então, 2D nesse caso é 44 milímetros. Ó, o A é menor que 2D ou o A é maior que 2D? Né? A gente vê claramente que o A vai ser menor que o 2D. Tá? Então, nesse caso, a gente vai utilizar essa equação aqui do A menor que 2D. Onde que a gente vai encontrar essa equação, pessoal? Lá na página 77. Vamos voltar lá na norma para a página 77. Então, novamente, a gente vem aqui para a página 77. A gente vê aqui, ó, no item 6.3.3.3, a pressão de contato em furos, que é a pressão de apoio que a gente vai analisar, tá? Aqui é o seguinte, a fórmula diz que para realmente acontecer a pressão de apoio, essa condição ela tem que ser feita, né? Essa parte aqui da equação tem que ser maior que essa, tá? Aí sim vai acontecer a pressão em contato com furos
né? A pressão de contato em furos, que é a pressão de apoio. Caso isso não aconteça, se esse lado da fórmula for maior que esse, significa que vai acontecer o rasgamento da chapa, tá? Vamos lá, detalhe. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não consigo. Tá, vamos lá. Pessoal, a gente vai analisar quando o A for menor que o 2D, a gente vai analisar o lado esquerdo da fórmula, tá? O lado esquerdo da fórmula, que é esse 1,2 vezes o LF vezes o T vezes o FU. Deixa eu só procurar aqui uma coisa. Página 77, é isso mesmo. Então, sempre que o A for menor que 2D, a gente vai utilizar a forma do lado esquerdo, tá? Que é o rasgamento da chapa. Então, a gente vai analisar, neste caso, essa forma do lado esquerdo. Então, aqui na página 77, né, no item lá 6.3.3. Vocês vão analisar o A menor que 2D, é o lado esquerdo da equação. Vocês podem rascunhar aí a norma de vocês para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, qual que é a forma do lado esquerdo, né? Se o A menor que 2D, então nesse caso aqui para a gente o nosso A é menor que 2D, então a gente sabe que vai acontecer o rasgamento da chapa. Tá? Então nesse caso, o nosso força cisalhante resistente de projeto vai ser 1,2 vezes o LF, só estou copiando a fórmula lá da norma, vezes a espessura, vezes o FU dividido pelo γ2. Esses valores aqui a gente conhece todos, tá? Esse T aqui, pessoal, como a gente está analisando a chapa, será o T da chapa, tá? Então, esse T aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é espessura da chapa, beleza? Que é 12,7 milímetros. O LF, pessoal, a gente também não conhece. Quem que é o LF? Ele vai ser o mesmo A que a gente analisou para essa ocasião, né? Para os parafusos externos, tá? O LF é aquela mesma medida. Então, olha ele aqui, ó. A gente já tem o LF, ó. Porque a gente já calculou o A. Então, é 39,25 milímetros. Lembrando que a gente quer colocar na norma, a gente precisa, na verdade, para trabalhar aí com kN centímetro quadrado, esse valor em centímetros, tá? Então, a gente vai lançar aqui agora os valores na fórmula. Eu vou fazer meio direto aqui, ó. Eu vou ter 1,2 vezes 3,925 vezes 1,27. Estou transformando tudo para centímetro. O FU, eu vou encontrar ele na página 109. Como a gente está falando de chapa, a gente também não foi lá nessa página ainda. Vamos lá nessa página. Na página 109. Ó, aqui a gente vai encontrar, ó, aços de uso frequente especificados pela ASTM para uso estrutural, tá? O nosso FU aqui, neste caso, pessoal, como nós estamos analisando uma chapa A36, né, e o exercício nos fornece essa informação, veja bem, ó, olha lá, em aço ASTM A36, então a gente vai adotar o nosso FU de 400 MPa, beleza? A gente vai dividir para 10, a gente vai ter 40 kN por centímetro quadrado. Então aqui eu vou ter o 40 e eu vou dividir tudo isso por 1,35, esse valor a gente já conhece. Certo? Esse valor a gente encontra lá na página 23, tá, pessoal? Só para relembrar vocês da norma. Esse não muda. Ok, vou colocar em azul, que a gente vai encontrar... Não, na verdade, não, a gente não vai encontrar agora, tá? A gente vai ter que somar essas resistências depois, então vou colocar em preto mesmo. Então vamos lá, então minha força cisalhante resistente de projeto vai ser 1,77.24 kN. Beleza? Deixa eu
destacar ele aqui que eu vou precisar somar ele depois. A gente não finalizou a análise dentro da resistência de pressão de apoio e rasgamento, tá? A gente ainda vai continuar. A gente apenas analisou para parafusos externos, né? Lembra que o nosso combinado era de analisar para parafusos externos e internos, né? Então a gente vai analisar agora para os parafusos internos. E aí a gente vai fazer a mesma análise, pessoal. O A é menor ou ele é maior que o 2D? A gente sabe que o 2D é 44. Esse valor não muda, né? Milímetros. Só que o A agora vai mudar. Porque o A agora ele vai ser uma outra medida, né? Já que o valor aqui entre os parafusos é outro, ó. Veja bem. Para parafusos internos, que são esses três, a gente tem que analisar essa cota aqui, ó. Entre um parafuso e outro, tá? Então, nesse caso, agora a gente vai analisar a cota de 70 e vai tirar metade do parafuso da direita, que é o interno, e metade do parafuso da esquerda, que é o parafuso externo. Tá? Então essa cota aqui pra gente, porque aqui a gente tem 70, né? Só que é do meio de um parafuso até o meio de outro, né? De centro a centro. A gente quer de face a face. Então a gente tem que tirar metade de um lado e metade do outro, né? Que se somar, vai dar um diâmetro inteiro. Então ficou fácil. Ficou fácil. Então o A aqui vai ser 70 menos o diâmetro inteiro de um parafuso, que é 23,5. Então, nós temos um valor de A igual a 46,5 milímetros. Se você for comparar com o 2D, você vai ver que agora o A é maior que o 2D. Então, aqui já é diferente, o A vai ser maior que o 2D. Então, a gente passa a analisar a parte, o lado direito daquela fórmula. Vamos voltar lá na página 87 do PDF, que é a página 77 da norma. Tá? O PDF ele é sempre avançado 10 páginas para frente. Então agora a gente vai analisar essa parte direita aqui, ó, que é a parte responsável pela pressão de apoio nos parafusos, tá? Então quando o A é maior que o 2D, a gente analisa pelo lado direito da fórmula. Nesse caso, o nosso A ele é maior que o 2D, significa então que vai acontecer a pressão de apoio. Então A maior que 2D. Pressão de apoio aí. Ou pressão de contato, né? Mesma coisa. Beleza, vamos analisar então pelo lado direito da norma, da fórmula, perdão. E nós vamos ter um valor então, uma equação que é 2,4 vezes o dB vezes o T, que é a espessura, vezes o FU, dividido pelo gama A2. Pessoal, quem que é o dB? A gente já utilizou ele lá em cima para fazer o cálculo, né? A gente descobriu que é o diâmetro do parafuso, tá? Mas é o diâmetro nominal, é o normal, que não é o diâmetro com 1,5, beleza? O T a gente já sabe também que é a espessura da chapa. Então a gente vai repetir esses valores. Então aqui a gente vai transformar em centímetro. O T a gente também vai transformar em centímetro. O FU continua igual. E o sigma A também é igual. Chegamos então num valor, pessoal, de força cisalhante resistente de projeto. Deixa eu chegar a minha tela para cá. De 198,68 kN. E aí eu vou circular também igual eu circulei os parafusos externos, tá? Então isso aqui para parafusos internos. E isso aqui para parafusos externos. O que a gente faz agora? Terminou essa parte? Não. A gente vai somar. A gente vai somar aqui essas duas equações, tá? Essas duas resistências, na verdade. Então, para a gente descobrir aqui a resistência total dessa ligação aí, dessa análise, né? Resistência. Aqui deu uma travadinha. Resistência total.
que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar, né? Então, minha resistência aqui vai ser a soma do meu número de parafusos, do meu número de parafusos interno vezes o meu FCRD interno, né? Para os parafusos internos, mais o meu número de parafusos externo vezes a resistência dos parafusos externos. Beleza? Deixa eu subir aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Primeiramente, pessoal, vamos lá contar quantos parafusos internos tem e quantos parafusos externos tem, né? Lembrando que a gente está analisando um lado somente da ligação por ser uma simetria. Então, a gente vai ter 3 parafusos externos e 3 parafusos internos, certo? Então, vamos lá então fazer essa análise, olha só. Então, repetindo esses valores aqui, eu vou ter 3 vezes parafuso interno, que é 198, vezes 68, mais 3 vezes 177,24, que é o valor da resistência dos parafusos externos. Agora sim, vou colocar o valor em azul, porque é esse valor que a gente vai analisar, que é o nosso FCRD total aqui, dessa análise. E eu vou ter uma soma aí de 1127,76 kN. Tá? Então é esse valor aqui que é a nossa segunda resistência que a gente analisou no exercício. E se você for analisar, é muito maior do que essa resistência, né? E com certeza é muito maior que a nossa solicitação, então tá ok também. Deixa eu passar para esse lado de cá, que agora a gente vai analisar. Deixa eu puxar uma seta aqui. Né? Então agora a gente vai vir para cá. Beleza. Concluímos então essa análise. Agora a gente vai analisar o nosso esforço resistente na tração na chapa. Lembrando que a chapa que nós estamos analisando é a chapa de 12,7 milímetros. Certo, pessoal, a gente já fez isso aqui, vocês já sabem fazer essa análise, porque isso aqui a gente já trabalhou com peças tracionadas, né? Então, para isso, a gente vai ter que analisar na área bruta e na área líquida. Deixa eu voltar aqui, especificar para primeiro a gente vai analisar na área bruta, na seção da área bruta. Então, nós temos a área bruta da chapa, a gente sabe que é B vezes T. Quem que é o B? É a largura da chapa, 20,4 centímetros. Quem que é a espessura? 1,27. Então tá fácil encontrar aqui nossa área bruta. Valor de 25,91 centímetros quadrados. Nossa área bruta a gente vai utilizar ela para a gente encontrar nossa resistência de tração de projeto na área bruta, que é o AG vezes o FY dividido pelo sigma1. E essa fórmula aqui eu nem vou ir lá, mas ela está na página 37, porque a gente já conhece ela. A gente já fez exercícios com essa fórmula. Vou só substituir aqui, ó, o 25,91. O valor é o 25, tá? É o mesmo que a gente vai encontrar lá na página 109. A gente já está acostumado a olhar lá também. E esse 1,30... Opa, agora é sigma A1, né? Gama A1, perdão. Então aqui é 1,1, não é 1,35 mais. É o gama A2 que é 1,35. Dividindo esse valor, pessoal, nós vamos ter uma resistência. E essa vai ser em azul, porque a gente vai analisar.
uma força de tração resistente de projeto no valor de 588,86 kN. Então encontramos aí nossa terceira resistência. Não basta só analisar a área bruta, nós temos que analisar também a área líquida. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar aqui na seção da área líquida. Para isso, a gente vai analisar eliminando os furos, né? Eliminando o furo dos parafusos. Vocês vão lembrar que quando a gente analisa chapa, ruptura na seção líquida de chapas, a gente não soma mais com 1,5, tá? A gente soma o diâmetro do parafuso com 3,5, lembra? Lá em peças tracionadas. Certo? Quando a gente analisa chapa. Quando a gente for analisar parafuso, aí sim a gente vai somar com 1,5, né? Que a gente somou na verificação que a gente fez hoje ali atrás. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Agora a gente vai somar 3,5, porque a gente está analisando na chapa, olha só. Resistência na tração na chapa. Tá? Como que a gente analisa aí na área líquida? A gente já conhece também, a gente já fez isso em outros exercícios. A gente tem a fórmula que a gente descobre a nossa área líquida, que é a largura, o B, menos o número de furos, vezes o diâmetro dos furos. Tudo isso aqui multiplicado pela espessura. Certo? Vamos substituir na fórmula então. Vou substituir aqui na frente. Então, quem que é o B, pessoal? É o 20,4 menos número de furos. A gente sempre analisa a quantidade de furos na linha, né? Então, se a gente traçar uma linha aqui, a gente tem 3 furos. 1, 2, 3, né? Nas duas linhas a gente tem 3 furos. Então, a gente considera 3 furos. Dando umas travadinhas aqui. Beleza. 3 furos. Qual que é o diâmetro desses furos? Vai ser 22 mais 3,5, que dá 25,5. Então, se a gente for multiplicar e dividir por 10 para transformar em centímetro, dá 2,55. Tudo isso aqui multiplicado pela espessura da chapa, que é 1,27. 7 ficou bem feio, né? 1,27. Teremos uma área líquida, então, de 16,19 centímetros quadrados. Nós já sabemos, pessoal, que o CT das chapas é 1, porque não existe excentricidade, tá? Não vou entrar nesse detalhe mais, a gente já viu isso. Quando o meu CT é 1, o meu AE, que é a minha área efetiva, é igual à minha área líquida. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou precisar da minha área efetiva para poder calcular aqui a minha força de tração resistente de projeto, já que ela é a área líquida, perdão, a área efetiva, vezes o FU, agora muda, né? E a gente usa o gama 2. Essa fórmula também se encontra na página 37 da NOR. Substituindo aqui, eu vou ter 16,19, que multiplica o FU, que a gente também já sabe que é um valor de 400 MPa, 40 kN por centímetro quadrado. E esse valor também a gente já sabe que é 1,35, tá? Pessoal, esses valores aqui, tanto 25 como 40, a gente encontra, deixa eu puxar aqui, ó, na página 109. Beleza? Feito isso, pessoal, a gente tem um valor então, vou colocar em azul, nosso resultado aqui, que vai ser a nossa força de tração resistente de cálculo ali na seção da área líquida, é um valor de 479,70 kN. Feito isso, a gente finaliza também a análise aqui na tração na chapa. E a gente vai para a nossa próxima análise e última análise de uma outra possibilidade que pode acontecer o rompimento,
que é a nossa letra E, que é o esforço resistente na ruptura por cisalhamento de bloco. Lembrando que eu estou analisando também, pessoal, na chapa, tá? Eu especifico a espessura porque a gente está falando de 3 chapas, na verdade, né? Mas a gente está sempre analisando a chapa do meio. Vamos lá, nós também conhecemos isso aqui. A gente já fez essa análise lá em peças tracionadas, né? Aqui a gente vai ter o AGV, a gente vai ter também o ANV, que é a área líquida cisalhada, a área bruta cisalhada, e a área líquida tracionada, que é o ANT. E a gente já sabe calcular eles também, né? Se vocês pegarem aí o caderninho de vocês, a gente vai ver que para calcular a área bruta cisalhada, a gente vai ter que analisar o número de linhas, vezes a espessura da chapa, vezes o comprimento da linha cisalhada. Para calcular a área líquida cisalhada, a gente vai analisar o número de linhas, vezes a espessura também da chapa, que multiplica o comprimento do cisalhamento, menos o número de furos, né, que a gente vai eliminar esses furos, vezes o diâmetro desses furos. Fechou parênteses. E para achar a nossa área líquida tracionada, a gente vai analisar a espessura, que vai multiplicar o comprimento da área tracionada, menos o número de furos vezes o diâmetro do furo também. Sempre quando a gente fala de área líquida, a gente elimina esses furos, né? Beleza. Se a gente for analisar aqui, então, pessoal, vamos achar esses coeficientes para a gente poder jogar naquela fórmula lá da página 87, que a gente também já conhece, né? Aquela fórmula imensa lá. Vamos lá, estamos terminando nosso exercício. Se a gente for analisar aqui a nossa área bruta cisalhada, nós vamos ter que analisar o número de linhas vezes a espessura da chapa vezes o comprimento desse cisalhamento. Pessoal, olhando aqui para o nosso exercício, para eu analisar o número de linhas dessa área cisalhada, o que eu vou analisar? O exercício já me mostra onde está acontecendo o cisalhamento aqui. Ele já me mostra uma achura, ó. Veja bem, né? Então aqui nós temos uma achura onde ele diz que está acontecendo o cisalhamento. Para a gente analisar o número de linhas aqui da área cisalhada, a gente vai analisar exatamente essa linha aqui, ó. Então nós temos uma linha aqui, né, que está acontecendo o cisalhamento. Nós temos outra linha aqui que está acontecendo o cisalhamento também, ó. Então veja bem. Então aqui, o nosso número de linhas, nosso NL, é igual a 2, tá? A espessura vai ser a espessura da chapa. E o comprimento do cisalhamento é exatamente o comprimento dessa achura aqui, ó. Veja bem, o exercício ele já traz... Deixa eu só voltar aqui para excluir essa linha que eu fiz. Pronto. Então, olha só. Olha essa área achurada aqui, ó. Difícil acompanhar. Mas, ó, essa área aqui. Isso, ó, me ajudou, o software me ajudou. Essa área aqui, pessoal, é a área achurada. Então, o LV, nada mais, nada menos que esse comprimento aqui, ó. E a gente sabe qual é esse comprimento. É só somar o 70 com o 51 ali em cima. Lembrando que esses valores estão em milímetro, né? Então, a gente vai ter aqui 121 milímetros, né? Se a gente transformar isso para centímetros, a gente tem o comprimento ali do nosso LV, que é o comprimento do cisalhamento, tá? Se quiser fazer um desenhozinho aí, para no próximo exercício você já saber identificar sozinhos, a gente vai saber. Então, o número de linhas é 2 linhas vezes 1,27, que é a espessura da chapa, vezes 121 milímetros, que vai dar 12,1 centímetros. Se eu multiplicar isso, eu vou ter um valor de 30,73 centímetros quadrados. Encontrei o meu AGV. Quem que é o meu ANV? É o número de linhas, continuo com o número 2, é a mesma análise.
1,27 novamente. Eu vou multiplicar agora o meu comprimento do cisalhamento, que é o 12,1. Eu vou diminuir agora o número de furos. E qual que é, pessoal, o número de furos que eu vou considerar? Agora a gente vai fazer uma análise novamente. A gente já fez uma análise muito parecida com essa nos exercícios anteriores de peças tracionadas. É uma análise que merece um pouco de atenção, porque causa muita dúvida, né? Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que descontar os parafusos que estão dentro dessa área cisalhada. Então vamos lá, vou pegar uma caneta vermelha aqui, ó. Vocês vão me ajudar a contar. Imagine aqui, né, que essa área achurada ela passa aqui. Imagine não, na verdade vocês têm que conseguir enxergar isso, ó. Que ela passa aqui, ó. Então esse parafuso aqui, ele está envolvido na área achurada. Da mesma forma esse de baixo. Eu nem precisava fazer porque é tudo simétrico também, né? A parte de cima é igual à parte de baixo. Vamos fazer aqui, já fiz. Deixa eu apagar isso aqui, senão vocês vão confundir. Mas 25% desse parafuso aqui também está envolvido na área achurada, olha só. Opa, tô desenhando a parte errada, pessoal. É aqui, ó. Certo? Beleza. Esse parafuso aqui, ó, metade dele está envolvido. Vou pintar aqui a metade dele e lá de cima, metade também. Não ficou muito bem na metade, mas ok, vocês entenderam. Se eu for somar então, pessoal, o número de furos vai ser metade desse parafuso com metade desse, eu vou ter 1. 25% desse com 25% desse, eu vou ter 50%. Então aqui eu tenho 1,5 furos. Beleza? Feito a análise então dos furos. Muito cuidado, devagar para a gente não travar. Vamos retornando aqui para o nosso cálculo. Então nós teremos 1 furo e meio. E qual que é o diâmetro dele, pessoal? Eu vou somar com 3,5, porque aqui eu estou analisando chapa, beleza? Então 2,55, a gente já sabe esse valor. A gente já utilizou ele na verificação anterior. Feito isso, eu consigo fazer meu cálculo e eu vou encontrar um valor de 21,02 centímetros quadrados. Último aqui, a gente vai analisar agora a área de tração, área líquida tracionada, né? A minha espessura eu mantenho a mesma. Agora eu tenho um comprimento de tração. E esse comprimento de tração, eu vou ter que analisar também o número de furos que está envolvido nessa área tracionada. Qual que vai ser a área tracionada, pessoal? Agora eu vou analisar onde é minha área tracionada. Vou pegar agora a cor azul. Qual que é minha área tracionada, pessoal? Essa área aqui, ó. Essa área aqui é tracionada e essa área aqui é tracionada. Então, se eu for pegar o meu comprimento de tração, eu vou ter 38 mais 38. Que são os meus dois comprimentos de tração. Onde tá havendo a tração aqui na minha área achurada, certo? E se eu for descontar quais são os parafusos que estão envolvidos na minha área tracionada, eu vou fazer isso aqui para o outro lado, mas aí vocês consideram para esse lado também, é só porque eu não vou mexer nesses que eu já pintei de vermelho. Mas eu teria um desenho muito parecido com esse aqui, ó. Veja bem, por isso que eu não fiz no outro, que eu ia envolver um pouco do vermelho, né? Então eu tenho daqui para cá, daqui para cá, né? 38 mais 38, então eu tenho metade de um parafuso tracionado e metade do outro parafuso tracionado. Se eu somar metade com metade, eu vou ter o valor de um parafuso, tá? Então o número de furos, perdão, é um furo, né? Então o número de furos é 1, beleza? E qual que vai ser o comprimento tracionado? 38 com 38. Esse valor aqui vai dar 76 milímetros. Se eu dividir por 10, eu vou ter o valor de 7,6 milímetros. Voltando aqui para nossa conta, para a gente finalizar. Deixa eu voltar para minha caneta preta. Então, eu vou ter um valor de 7,6, que é o que
o meu comprimento de tração menos número de furos, que vai ser 1, vezes o diâmetro dos furos, que é o mesmo diâmetro. Feito isso, eu consigo calcular e eu encontro o valor de 6,41 centímetros quadrados. Pessoal, beleza. Eu encontrei então os meus três valores que eu precisava, né? Meus três elementos aqui. E agora eu consigo jogar na fórmula da página 87 da norma. E eu vou mostrar ela para vocês, que eu não vou copiar ela. 87 vai ser 97. Ó, aqui no item 6.5.6, olha só o tamanho dela. Deixa eu tirar um print dela aqui, que eu vou copiar ela e fica mais fácil. Vou colar ela pra gente aqui. Pronto, veja bem. Então é essa forma que a gente vai utilizar, né? E a gente já conhece essa fórmula também. Eu só vou substituir os valores, tá? Então meu FT, meu FCRD aqui vai ser 1 sobre 1,35, que é o gama 2, que multiplica 0,60 multiplicado pelo FU. Quem que é o FU? É o 40 kN por centímetros quadrados. Quem que é o ANV? 21,02. Mais o CTS a gente sabe que é 1, tá? Nos exercícios passados a gente já definiu isso. Então a gente nem considera ou considera 1, né? Nem vou considerar. Aliás, vou considerar sim, para vocês não se confundirem. 1 vezes FU de novo, que é o 40, vezes o ANT, que é o valor de 6,41. Feito isso, a gente encerra a primeira parte. Isso tudo tem que ser menor ou igual que 1 sobre 1,35, que multiplica 0,60 vezes o FY, que é 25, vezes o AGV, que é 30,73, mais 1 de novo, que é o CTS, vezes o FU, que é 40, vezes o ANT, essa última fórmula aqui, esse último pedaço ele se repete. Está feita a nossa equação, tá? Lembrando que se a equação for aceita, se esse lado for maior que esse, acontece... deixa eu ver, cadê a nossa norma? Acontece o rasgamento, tá? Se esse lado for maior que esse ou igual, acontece o rasgamento. Se não for igual, acontece o esmagamento. Beleza? Vamos fazendo os cálculos aí, então. Eu vou chegar nos valores de 563,61 kN, que é menor ou igual a 531,37 kN. Então aqui de cara eu vi, né, que a condição aqui não é atendida, né? Se essa condição não é atendida, porque 531 não é maior que 563, aqui de fato eu... Perdão. Aqui, ó. Como esse aqui ele é menor, a condição não é atendida e eu sei que o colapso vai acontecer por esmagamento. Esmagamento dos parafusos. Beleza, mas qual que é a resistência que eu adoto aqui, pessoal? Sempre é menor, tá? Segurança. Em primeiro lugar, então aqui a minha resistência, meu FCRD, ele é igual a 531,37, tá? A condição aqui não foi atendida, ok? Mas isso nem importa pra gente, o que importa é descobrir qual que é a menor resistência nesse caso. E é aqui no rasgamento, beleza? Feito isso, a gente descobre então mais uma resistência que a gente vai poder analisar. Se a gente der um zoom aqui agora, a gente vai encontrar a resistência que a gente vai analisar em azul e a nossa solicitação vai estar em vermelho. Beleza, enquadrei legal aqui. Então, pessoal, nós temos uma solicitação de 430 kN. Nós temos aqui uma resistência de 560, que é maior, ok?
Uma outra resistência que é de 1127, que também é maior, ok. Nós temos outra resistência aqui de 588, que também é maior. Uma resistência de 479, que também é maior. E a última resistência de 531, que também é maior. Ou seja, tudo atende, né? Tudo estaria... todas as resistências estão maiores para essa ligação. Porém, a gente tem que definir qual que é a resistência que é determinado, né? Pela ruptura aí na seção líquida. Pela ruptura dessa ligação. E como que a gente define isso? A nossa menor resistência. Se a gente for analisar aqui qual é a nossa menor resistência, pessoal, é aqui na tração na chapa, ó, na ruptura na seção da área líquida dessa chapa, tá? Onde a gente tem um valor de 479,70. Então, como esse valor ele é o menor, eu vou circular ele aqui de azul, já estou com azul. Como esse valor ele é o menor, é o valor que a gente vai definir como a nossa resistência para esse exercício, tá? Então, eu vou escrever aqui, vou concluir aqui para a gente finalizar o exercício. Escrever de azul mesmo. Analisando os resultados. Conclui-se que o esforço resistente da ligação é determinado pela ruptura da seção líquida. Da chapa de 12,7 milímetros. 12,7, né? Isso. Que é o valor, né? FTRD de 479,70 kN. Tá, pessoal? Então, finalizando nosso exercício, a gente sempre adota a menor resistência, né? Que a gente nunca pode adotar maior, sendo que a menor ela é mais frágil. Então, chegou ali em 479, vai romper. Então, é aqui onde a gente conclui essa aqui que é a resistência da ligação. Beleza? Finalizamos então. Até o próximo exercício.